Bom, pessoal, continuando, nós passamos as características da PPP. E aí, eu colocaria o que é que caracteriza primordialmente a PPP. Primeiro, os valores dos contratos. Segundo a lei, tem que ser no mínimo no valor de 20 milhões de reais. O período de prestação também tem que ser superior a 5 anos e inferior a 35 anos, incluídas já eventual prorrogação. No contrato da Arena das Dunas, por exemplo, o prazo de duração inicial, se não me engano, a gente pode até conferir no contrato depois, seria de 15 anos. Seria de 15 anos inicialmente. E aí, após esses 15 anos, ele pode prorrogar de modo que se prorrogue até o prazo de 35 anos. Não pode ter como objeto único também o fornecimento de mão de obra, fornecimento e instalação de equipamentos ou execução de obra pública. Como eu falei anteriormente, as PPPs não podem ser somente parcerias público-privadas para a construção de obra pública. Pode até ter PPP só de serviço público, mas não só de obra pública. Geralmente vai envolver obra mais serviço, mas pode ter só serviço, tá bom? Uma outra característica das PPPs é o fundo garantidor das PPPs, que está previsto lá nos artigos 17 e 18 da Lei 11.079, que é um fundo criado para gerir, né, para garantir as PPPs. É nesse fundo que estarão vinculadas as receitas e também alguns bens, né? Por exemplo, como eu falava ontem, os bens que garantem o contrato da Arena das Dunas, como por exemplo o Aeroclube, eles estão registrados, lá estão averbados no fundo garantidor das PPPs, certo? Então eles vão garantir. Pode existir o fundo garantidor, né, como esse aqui, o FGP, que está previsto no artigo 17 e 18, é um fundo, né, só gerido por instituição financeira controlada pela União, que pode ser o BNDES, ou pode haver um fundo específico dentro do fundo garantidor para garantir uma PPP específica, como no caso da Arena das Dunas, certo? O artigo 17 da Lei 11.079 dispõe, né, a esse respeito, dizendo que o FGP será criado, administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente por instituição financeira controlada, direta ou indiretamente pela União, com observância das normas a que se refere o inciso 22 do artigo 4º da Lei 4595 de 31 de dezembro de 1964. Então, o FGP vai ser controlado por instituição financeira controlada pela União. O artigo 18 também da Lei 11.079, mas com a redação da Lei 12.409 de 2011, dispõe o seguinte, que o Estatuto e Regulamento do FGP devem deliberar sobre a política de concessão de garantias, inclusive no que se refere à relação entre ativos e passivos do fundo. Então, tem que haver essa regulamentação prévia quanto aos ativos e passivos, né, do fundo. Por exemplo, os bens têm que estar lá bem relacionados e tem que se dizer como é que esses bens vão suprir eventual garantia de execução do contrato. Então, como é que o Aeroclube, por exemplo, vai suprir essa execução do contrato? Tem que estar regulamentado previamente. Eu coloquei aqui os mecanismos de funcionamento do fundo fiduciário. O fundo fiduciário, ele serve, vejam só, para a execução da garantia da sociedade de propósitos específicos. Se a sociedade de propósitos específicos estiver precisando executar essas garantias para sobreviver, então ela vai lá, requisita ao fundo esse patrimônio, né?
e ela vai poder executar, paga-se a SPE. O fundo fiduciário cobra o crédito da administração pública, por exemplo, se a SPE, Arena das Dunas, estiver precisando de um valor, né, para executar o contrato, ele vai pegar lá no fundo e o fundo recorre à administração pública, ao Estado do Rio Grande do Norte, que é o parceiro privado, o parceiro público, e o Estado do Rio Grande do Norte também tem o dever de recompor esse fundo. Olha aqui o 4, né? O fundo, entretanto, ele tem uma característica, ele tem natureza privada, sujeito ao direito privado em caso de litígio e não cai em precatória, certo? Então, há possibilidade de execução, inclusive, se a SPE estiver endividada e for necessário recorrer ao fundo para se pagar, né, alguma dívida, certo, pessoal? Só para a gente esclarecer o que é a SPE. A SPE é um instituto jurídico muito importante nas PPPs, porque quem vai operar a PPP é, na verdade, essa SPE, que é uma sociedade de propósitos específicos. Sociedade de propósitos específicos vai ser uma pessoa jurídica nova que vai ser formada pelo parceiro público e pelo parceiro privado após o procedimento licitatório. Então, vejam só. Hoje, quando a gente fala em Arena das Dunas, por exemplo, estou usando o exemplo da Arena das Dunas, que é o mais próximo da gente. Mas quando a gente fala em Arena das Dunas, a gente não fala mais em OAS. A OAS, ela ainda existe, mas ela é apenas uma sócia da Arena das Dunas S.A., certo? A pessoa jurídica formada após o procedimento licitatório é que passa a operar, foi ela que construiu a Arena das Dunas e é ela que presta o serviço. Então, ela é formada pelo parceiro público, pelo parceiro privado. São esses os sócios da sociedade de propósitos específicos. É a questão, né, que vem prevista na lei, uma questão interessante é que a sociedade de propósitos específicos, ela pode ter o seu controle acionário transferido, vejam só, ao financiador, pode ser transferido ao financiador, no caso de não pagamento pelo parceiro público, né, pela SPE, no caso. No caso, vai ser o parceiro público que vai pagar esse financiamento. Então, se a instituição financiadora não estiver recebendo o valor, né, devido mensalmente após o início das operações, ele pode tomar o controle acionário dessa SPE. Então, vejam que absurdo. Você pode ter o caso de uma empresa, de instituição financeira que não tem nada a ver com uma determinada prestação de serviço, prestando um serviço, tendo que prestar porque ela vai ter o controle acionário daquela empresa. Lógico que quando ela tomar o controle acionário, ela vai se especializar e contratar pessoas especializadas naquela prestação. Ou mesmo aproveitar as pessoas que já o faziam, né? Mas isso é um ponto bem questionável, certo? Eu trago aqui a redação da lei 11.079, o artigo 9º, que fala o seguinte: antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. Outro ponto, essa sociedade de propósito específico, como o nome está dizendo, ela vai ter em seu contrato social apenas a implantação e gestão daquela PPP. Então, o contrato social é especificamente para aquele fim, certo? Então, até porque o nome é sociedade de propósito específico para aquilo. A transferência do controle de sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública nos termos do edital e do contrato, observado
o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei 8987, de 13 de fevereiro de 95, que trata de subconcessão, a questão de anuência da administração pública. E no parágrafo 2º, a sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, como SA, com valores mobiliários admitidos à negociação no mercado. Passamos agora ao órgão gestor das PPPs. O órgão gestor é o CGP,